Agora, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, a número 1 em audiência em todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e trago os destaques desta terça-feira. Bolsonaro diz que sem a reforma da Previdência não haverá crescimento econômico. Paulo Guedes avisa que se ela não passar, salários do funcionalismo e aposentadorias vão atrasar. Governo monitora a ameaça de nova greve dos caminhoneiros. Com Temer e sua quadrilha soltos, MP quer ex-presidente de tornozeleira. E, para espanto geral, o governo quer as Forças Armadas comemorando o aniversário do golpe de 64, a página negra da história do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender ontem a aprovação da reforma da Previdência em discurso durante cerimônia de assinatura de contratos de transmissão de energia do setor elétrico. A reforma é essencial para o equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento, disse o presidente. Na semana passada, estive nos Estados Unidos e no Chile, com o objetivo de aprofundar as relações entre nossas nações, além de trazer mais confiança para atrair e expandir ainda mais investimentos. E é nesse cenário que também entra a nossa proposta de uma nova Previdência, mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. É o Brasil voltando a crescer. Ainda temos muito a avançar. Vamos em frente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Enquanto a proposta da nova Previdência começa a semana em ponto morto na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende uma mobilização de prefeitos para que ela seja aprovada. Ele fez uma advertência: se a reforma não passar, o pagamento de aposentadorias e salários do funcionalismo público estão ameaçados. E voltou a comparar o atual regime a um avião com bomba-relógio a bordo. Porque a primeira coisa que vai acontecer vai ser a interrupção do pagamento dos salários. Então essa reforma da Previdência está vindo, em primeiro lugar, para garantir o pagamento das aposentadorias e também os salários dos servidores e funcionários. Porque quem está quebrando é o governo. Não é o setor privado. Então, se o governo quebrar, o primeiro que perde é o servidor público. Então, os servidores públicos deviam entender, e eu tenho certeza que a maioria entende, que isso é uma forma de garantir suas aposentadorias e seus salários. O Brasil vai passar de um sistema de repartição, que é um sistema condenado, ele tem bombas relógios a bordo. A primeira é a demográfica. O Brasil quebraria a Previdência antes mesmo da população envelhecer. A segunda bomba relógio é justamente armas de destruição em massa de empregos, porque para gerar um emprego você destrói outro. Os encargos trabalhistas, sociais e trabalhistas são tão altos que 46 milhões de brasileiros não contribuem para a Previdência. E eles envelhecerão, e eles vão pressionar a Previdência lá na frente. Então, as desvantagens são enormes desse sistema. Nós vamos, na verdade, libertar filhos e netos, futuras gerações, dessa armadilha em que nós caímos. Durante reunião da Frente Nacional de Prefeitos, aqui em Brasília, o ministro Paulo Guedes disse que a nova Previdência é necessária para garantir o futuro das novas gerações e que todos os setores terão que contribuir com algum sacrifício. Se quisermos dar um pouco mais de recursos para as mulheres aposentarem um pouco mais cedo, os militares têm que contribuir. Se os militares não podem contribuir, as mulheres também não querem se aposentar aos 62 anos, então é o rural que tem que contribuir. Se ninguém contribuir e a potência fiscal não chegar ao necessário, o que na verdade nós estamos dizendo é o seguinte: nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito de sacrifício nosso, estão condenados a continuar neste mesmo avião que vai cair por falta de combustível. O ministro Paulo Guedes comparece hoje à Câmara para debater a proposta da nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que ainda nem tem relator designado para a matéria.
Depois de 4 noites preso no Rio, o ex-presidente Michel Temer dormiu em casa, em São Paulo. Ele foi solto por ordem do desembargador do Rio, Ivan Atier, que colocou em liberdade também seu operador de propinas, o Coronel Lima, seu braço direito, Moreira Franco, e demais presos pela Lava Jato semana passada. O desembargador carioca, que incorporou Gilmar Mendes e mandou soltar todo mundo, Ivan Atier, já foi investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por proferir sentenças em combinação com advogados e chegou a ficar 7 anos afastado da magistratura. Ele considerou as prisões ilegais, alegando que se basearam em fatos antigos, desconhecendo que, bem recentemente, um agente de Temer tentou depositar 20 milhões em dinheiro vivo na conta da empresa do Coronel Lima, o coletor de propinas do ex-presidente. O Ministério Público vai entrar com recurso contra a soltura de Temer e pedirá que, pelo menos, ele seja monitorado com tornozeleira eletrônica. O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, reuniu a imprensa ontem no Palácio do Planalto. Ele começou exaltando a geração de 173 mil empregos com carteira assinada no mês passado. O emprego formal gerou 173.139 postos de trabalho em fevereiro. O saldo desse mês é o 6º melhor da série histórica do cadastro que iniciou-se em 1992. Questionado sobre a dificuldade de fazer andar a reforma da Previdência, o porta-voz do Planalto disse que não falta ao presidente Bolsonaro boa vontade de dialogar com o Congresso. O nosso presidente está disposto e aberto à interlocução com todos os nossos congressistas, a fim de, neste bate-papo, nessa conversa, colocar as posições do governo. É muito importante também qualificar que o nosso presidente se coloca ao lado do Congresso para juntos caminhar em prol da aprovação da nova Previdência. O presidente entende, como percebe também por parte do Congresso, a perene necessidade de que isso venha a ocorrer. Nós temos 2 opções: aprovarmos a Previdência ou mergulharmos num buraco sem fundo. E este buraco sem fundo pode nos levar a uma desconstrução da sociedade, e isso nós não desejamos e temos consciência que o nosso Congresso tampouco deseja. Os rumores de uma nova greve dos caminhoneiros estão no radar do governo, disse o porta-voz do Planalto. Com relação à greve dos caminhoneiros, eventual greve dos caminhoneiros, nosso presidente vem acompanhando as dificuldades que essa classe vem sofrendo ao longo dos anos e tem se colocado disponível para avançar em soluções que beneficiem a todos da sociedade, em especial a essa classe que é a transformadora e a transportadora dos bens que todos nós utilizamos. E, para finalizar, o porta-voz general Rego Barros deu uma notícia que surpreendeu geral. O governo está estimulando as Forças Armadas a comemorarem, no próximo dia 31 de março, o aniversário do golpe militar de 64, que implantou a longa ditadura no Brasil. O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém. E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa que já foi aprovada pelo nosso presidente.
Como se já não enfrentasse tamanha dificuldade para deslanchar a reforma da Previdência, proposta, aliás, que está lhe custando queda de popularidade. Como se o início do governo não estivesse tão desconcertado. O governo quer reviver o sofrimento que a nação passou nos longos 21 anos da ditadura militar, que impôs a censura, fechou o Congresso, baniu brasileiros, promoveu a tortura, assassinou e desapareceu com centenas de opositores do regime. Enfim, é mesmo de amargar. Neste 31 de março, data triste, o governo celebrar o golpe de 64, que nos roubou 21 anos de democracia. Impressionante essa falta de senso. Por hoje, já foi demais. Este foi Brasília Chamando, de segunda a sexta, neste horário. Direto da capital do país, José Carlos Gambarini. Até lá!